adoração aos nossos irmãos em Cristo, Senhor. Todos olhando para o autor e consumador da nossa fé. Nesse momento, meu Senhor, teu Santo Espírito ilumina a nossa mente e dispõe para contigo o nosso coração. Fala-nos hoje aqui, Senhor. Derrama sobre nós o espírito de oração e de súplicas e coloca uma fé ativa em nosso coração que se apodere de promessas e seja triunfante. Tudo isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus. Capítulo de número 26. Mateus 26, a partir do versículo de número 36. Seria esse barulho de microfonia ou o ar-condicionado? Não sei. Mateus capítulo de número 26, a partir do versículo de número 36. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos, e disse a Pedro: então nem uma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou, dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: dormi agora e repousai, eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. Podeis assentar. Meus amados irmãos, proximamente ao seu sacrifício é que Jesus foi ao Getsemane para orar, para colocar-se em oração diante de Deus. Sua alma estava angustiada por muitas coisas. Ele antecipava em sua mente, porque conhecia as profecias, todo o seu sofrimento e abandono. Mas, para além disso, na cruz, quando os nossos pecados sobre ele estavam lançados, o Pai o abandonaria, não por causa de quem ele era, mas por causa do que levaria sobre si os nossos pecados. E essa separação do Pai começou ali mesmo, no Getsemane. Foi o momento ali em que ele já estava com o fardo dos nossos pecados sobre ele, sendo que ali ele ainda não estava no momento que, somando-se a isso, viria dor e abandono lá na cruz do Calvário. E Jesus disse que estava triste por causa desta solidão espiritual, por causa que o Pai
já não lhe estava próximo, porque os nossos pecados ele os levava sobre si. Ele disse: minha alma está angustiada até a morte. Essa expressão revela que ele entendia que se aquela tristeza que o estava dilacerando não de alguma maneira fosse detida, ele terminaria por morrer. Era uma tristeza que o estava devorando na direção da morte. E quando Jesus vai orar e dizer: Pai, afaste de mim esse cálice, entretanto não se faça como eu quero, mas como tu queres. O cálice a que ele se refere para ser afastado não era a sua morte na cruz. Ele a sabia como necessária desde o princípio. Chegou mesmo a dizer a Pedro que o quis afastar da cruz com uma linguagem de penalização. Ele havia dito a Pedro: para trás de mim, Satanás. Por várias vezes dissera que era necessário que o Filho do Homem desse sua vida em resgate por muitos, que ninguém tem maior amor do que este, que dá a vida pelas suas ovelhas, dá a vida pelos seus amigos. Em nenhum momento passou pela cabeça de Jesus não ser o seu propósito ir à cruz, mas a sua oração naquele momento era para que ele não morresse ali mesmo, porque se ele morresse ali mesmo, ele não poderia exatamente cumprir aquilo para o que viera, que seria morrer na cruz do Calvário. Então ele sentia a sua alma angustiada até a morte. Lucas diz que o seu suor passou a ser grandes gotas de sangue. Portanto, ele poderia ter perdido todo o seu sangue ali e ter morrido precocemente. E ele orava para que isto não acontecesse, para que ele saísse daquela situação, pudesse aguentar e chegar até a cruz. Era este o cálice que ele pedia para ser evitado, uma morte precoce. Mas ele dizia: Senhor, mas isso seja como tu queres, da forma como tu desejas fazer, não como eu quero. E de acordo com Lucas, um anjo foi enviado para consolá-lo. O Pai não poderia socorrê-lo, os nossos pecados estavam sobre ele, mas um anjo o foi confortar. E exatamente o conforto que o anjo lhe deu e outras coisas que Deus, o Pai, pode ter feito em sua soberania, lhe deram condições humanas de prosseguir em direção ao madeiro. Portanto, esta oração, para que se lhe apartasse o cálice daquele momento, ela foi ouvida por Deus. Lá em Hebreus, no capítulo de número 5, verso 7, falando de Jesus, diz: o qual nos dias da sua carne, quando estava encarnado, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Note, diz aqui que esta oração foi ouvida quanto ao que ele temia, e era uma oração para o livrar da morte, então foi para o livrar de uma morte precoce. Interessante que é dito que Jesus fez essa oração com lágrimas e súplicas e foi ouvido pelo Pai em relação àquilo que temia. É exatamente uma alusão ao que aconteceu lá no Getsemane. Então, quando Jesus orava, na verdade ele não estava orando por si, ele estava orando por nós. Porque sua morte antes da cruz não resultaria em salvação para nós. Ele queria forças para vencer o Getsemane, para que pudesse dar a sua vida por nós na cruz. O que estava na sua mente éramos nós, para que pudéssemos ser salvos. E o Pai o socorreu naquele instante. A Bíblia diz que ele foi com todos os discípulos para o Getsemane. O Getsemane não era um jardim comum, no sentido de um lugar apenas para plantas, exibição de diversidade de plantas. Era um lugar onde se fazia vinho, azeite. Ambas essas coisas, o vinho e o azeite, eram feitas através de prensa, do esmagamento, fosse da uva, fosse da azeitona, para liberar o azeite.
no caso, para fazer o azeite. Jesus estava ali, portanto, levando um fardo, sendo pressionado, estava sendo esmagado pela força dos nossos pecados sobre ele. E Jesus levou os seus discípulos, mas de modo particular os discípulos pararam num determinado momento e somente 3 deles, Pedro, Tiago e João, Pedro, os filhos de Zebedeu, foram adiante com Jesus. Mas depois Jesus também fica mais à frente dos 3. Conforme a Bíblia, um pouco mais adiante, na distância de uma pedra lançada, como diz outro evangelista. Então os discípulos, que não Pedro, Tiago e João, ficaram mais para trás. Pedro, Tiago e João acompanharam Jesus até um certo momento e depois Jesus adiantou-se sozinho para mais à frente. Mas Pedro, Tiago e João foram levados por Jesus para orar por ele. Jesus inclusive saía episodicamente do lugar em que se encontrava orando para ir ver os 3 se estavam orando. Mas a Bíblia diz aqui que seus olhos estavam pesados, que indicam exaustão. Lucas, porém, acrescenta que eles estavam dormindo de tristeza. A tristeza, a melancolia, fazia com que eles, naquele momento, se dispusessem para o sono, se entregassem ao sono. E os seus olhos ficavam pesados, dormiam, e Jesus os repreendia, os chamava de novo para orar. E disse: vocês não podem velar comigo, vigiar comigo 1 hora sequer. Quando nós lemos esta passagem, irmãos, ela deve nos trazer vergonha. Será que nós um dia oramos pelo menos 1 hora? Porque Jesus aqui está estabelecendo não um cronômetro de oração, mas uma coisa que parece ser o mínimo que alguém pode fazer em termos de oração. Vocês não podem velar, vigiar comigo em oração pelo menos 1 hora. Mas a primeira pergunta que nos vem é esta: por que Pedro, Tiago e João foram com Jesus? Por que ele chamou esses 3? Qual a razão desta seleção dos 3? Porque estes 3 estavam com Jesus no Monte da Transfiguração. Lembram-se? No Monte da Transfiguração, Jesus foi preparado para a sua morte. Apareceram ali a Jesus Moisés e Elias. Elias, representante dos profetas, Moisés da lei, a lei dos profetas, o Velho Testamento, representado por Moisés e Elias. Os dois tiveram experiências contrárias em relação à morte. Elias pediu para morrer e viveu, e Moisés pediu para viver e morreu. Os dois tiveram angústias distintas em relação ao morrer, e portanto as experiências de ambos combinadas poderiam trazer orientação a Jesus enquanto homem, porque enquanto Deus ele nunca poderia experimentar a morte. Por outro lado, a Bíblia diz que eles estavam lá para falar de Jesus acerca de sua morte que ia se cumprir em Jerusalém. E quando eles falaram com Jesus, a Bíblia diz que houve uma transfiguração em Cristo. Suas vestes resplandeceram, ficaram brancas, ele ficou cheio de luz. Se você observar, era a glória que lhe viria depois da ressurreição, que estava momentaneamente sendo-lhe antecipada. Poderíamos ir para o texto lá em Hebreus para entender que era disso que se tratava. O pai estava confortando o filho, tanto quanto Moisés e Elias, dando-lhe uma experiência antecipatória da glória que se seguiria à sua morte, da glória da ressurreição, para que ele, enquanto homem, encontrasse forças, pensando na glória da ressurreição, para enfrentar aquele momento de morte. Estavam lá Pedro, Tiago e João. Portanto, Pedro, Tiago e João, por serem também testemunhas da vitória que viria depois da morte de Cristo, estavam em relação aos outros discípulos numa posição de mais profunda experiência.
E Jesus os quis, portanto, mais próximos, para orar com ele. Eles estiveram no lugar onde Jesus foi preparado para morrer, no monte. Eles viram Moisés e Elias, eles viram a transfiguração de Jesus. Então eles tinham, como se pode perceber, motivos também para estarem ali orando firmemente com Jesus, em função da expectativa de glória, de vitória, que viria ao terceiro dia após a morte de Jesus. Meus irmãos, Pedro, Tiago e João são mencionados na carta aos Gálatas como colunas da igreja. Paulo diz que eles eram tidos como colunas, embora Paulo disse que para ele nada disso significaria qualquer coisa. Mas, quando Paulo diz que eles eram tidos como colunas, é porque de fato eles tiveram uma certa respeitabilidade na igreja primitiva, porque estiveram nestes dois momentos, na transfiguração e no Getsêmani, na glória e na prensa, no monte onde o céu tocou a terra, e no jardim onde a terra desceu até o inferno. E isto os fazia respeitados na igreja. Isso mostra uma coisa importante para todos nós. Não havia diferença de conhecimento de Pedro, Tiago e João para com os demais. Jesus havia instruído a todos igualmente, todos estavam presentes. Quando Jesus fazia seus sermões, contava e interpretava uma parábola. Mas Pedro, Tiago e João, de certo modo, ganharam uma distinção, não por causa do que conheceram, mas por causa da experiência que tiveram. Fosse a experiência de tocar a glória de Deus, de estar vendo Cristo em sua glória, quer fosse a experiência de estarem ali, naquela oração angustiante. Portanto, meus irmãos, o que faz o pregador, o ministro do Evangelho, não é um diploma de seminário, não é simplesmente o conhecimento, que é importante para todos nós, mas a experiência com Deus. Uma experiência que passa pela transfiguração e pelo Getsêmani. Uma experiência na qual nós sentimos alegria indizível e cheia de glória no monte da transfiguração. E nós passamos pela prensa lá no Getsêmani. É importante, portanto, que busquemos esta profundidade, seja na experiência da glória, seja na experiência do padecimento, conformando-nos a Ele na sua morte, para também experimentarmos o poder da sua ressurreição. Esses três homens tiveram esse privilégio. Jesus uma vez disse que ninguém tinha maior amor do que Ele pelos discípulos, e que Ele não os chamava sequer de servos, nos chamava de amigos, porque Jesus disse: aquilo que eu vou fazer, eu compartilho com vocês, eu vos dou a conhecer. O amigo, ele compartilha sentimentos, planos, e Tiago, João, Pedro, de uma maneira especial aqui, se tornaram amigos de Jesus, porque Jesus compartilhou com eles tanto a glória da futura ressurreição lá na transfiguração, como compartilhou com eles sua tristeza, sua angústia, seu pesar neste momento de oração. A pessoa que no Antigo Testamento foi chamado de amigo de Deus foi Abraão. E Abraão também teve privilégios. Jesus disse: ele viu o meu dia e se alegrou. E Deus compartilhou com Abraão seus sentimentos, entre aspas, porque Deus não tem sentimentos exatamente como o homem os tem, mas compartilhou porque compartilhou o seu coração. Quando quase Abraão sacrificou Isaac, ele pôde entender a dor do pai ao entregar o seu próprio filho para morrer por nós. E Abraão ali foi chamado de amigo de Deus, porque Deus compartilhou um futuro com Abraão. E não apenas a informação, mas a experiência, porque Abraão passou por um trajeto como aquele que Deus Pai passaria
ao dar por nós o seu próprio Filho. Portanto, nós devemos buscar profundidade na nossa vida espiritual, profundidade na transfiguração e profundidade no Getsemane. E uma coisa é dependente da outra. Você não pode ir para o monte da transfiguração sem ir para o Getsemane. Não queira uma coisa sem a outra, porque as duas andam juntas. As duas andam juntas. Então, Jesus vai com os discípulos, eles estacionam no momento, Pedro, Tiago e João vão mais à frente com ele, Jesus os coloca para orar consigo, embora Jesus esteja ainda a uma distância deles. Meus irmãos, nós aqui também colhemos uma lição importante. Se Jesus, que era Jesus, quis ter 3 discípulos orando com ele, quem somos nós para acharmos que resolveremos as coisas sozinhos? Quem somos nós? Às vezes o crente não vem para o culto de oração e diz: não, mas eu estou orando em casa, eu estou orando, sozinho eu oro. Se Jesus precisou de 3 no seu culto de oração, quem somos nós para achar que somente orando sozinhos nós vamos ter vitória? Daí a importância dos cultos de oração. Os cultos de oração devem ser Getsemanes, para nós orarmos uns pelos outros, para nós orarmos juntos. Jesus quis os seus discípulos próximos a ele. Jesus ia fiscalizar se eles estavam orando. Jesus se sentia consolado por saber que 3 discípulos, amigos, estavam orando por ele, estavam orando com ele. Se Jesus sentiu assim, quem somos nós para fazer da nossa oração solitária o suficiente, sem orarmos com os nossos irmãos, sem estarmos com os nossos irmãos em oração? Quisera, irmãos, nós voltássemos a um tempo pretérito, em que crente convidava o outro para ir para a sua casa para orar. Não que você não possa convidar o outro para comer uma pizza, para assistir um filme edificante, mas parece que só nos restou isso. Bora naquele tempo, vamos lá para casa orar. Vamos orar juntos. Bom era o tempo em que o culto de oração na igreja, uma vez por semana, hoje tão pouco frequentado, era tido como insuficiente para a igreja. Aí a igreja criava não sei quantos cultos de oração nas casas no meio da semana. Aí os irmãos chegavam mais cedo para o culto para orar, porque achavam que era pouco demais, um culto só de oração. Meus irmãos, nós temos que estar juntos orando. A oração da igreja unida, reunida, é uma oração que muda os acontecimentos, que toca o céu. Interessante que Jesus, muito embora tenha levado Pedro, Tiago e João, ele foi mais adiante, ele foi mais à frente. Ele não ficou exatamente com Pedro, Tiago e João, para mostrar, irmãos, que ninguém poderia acompanhá-lo na sua agonia. Ou seja, aqueles chegaram mais perto porque viram alguma coisa na transfiguração, entenderam um pouco do que viria ou tiveram como entender, mas eles só puderam entrar até um certo momento. Só Jesus foi lá no profundo. Só Jesus atravessou um determinado véu. Só Jesus poderia entender realmente o que ele iria passar. Por isso, ele vai à frente. E aqui nós temos uma lição importante. Por mais que os nossos irmãos orem conosco e sintam empatia com as nossas dificuldades e dores, só nós conhecemos lá no fundo como elas são. Nós temos os nossos irmãos próximos até uma altura, outra altura a gente tem que ir sozinho mesmo. Mas é bom saber que tem os irmãos lá atrás, na retaguarda, clamando por nós. Às vezes algumas pessoas dizem assim: pastor, eu não gosto de culto de oração pentecostal,
Porque os crentes vão para o culto de oração e fica todo mundo orando, fazendo sua própria oração. Dá para fazer isso em casa. Meus irmãos, aqui Jesus não orou com Pedro, Tiago e João, não. Eles estavam lá fazendo a oração dele, Jesus estava fazendo a dele. Mas Jesus achava importante que eles estivessem juntos orando. Quando a Bíblia diz que se 2 ou 3 concordarem será feito, tem gente que pensa sempre em termos litúrgicos. Há uma mania nossa de pensar sempre em termos litúrgicos, formais. A concordar, então só um irmão ora, o outro fica calado e diz amém para concordar. Concordância ali não é uma liturgia. Concordância quer dizer que os dois estão no mesmo coração, estão no mesmo propósito. Meus irmãos, eu estou aqui orando por um avivamento, tem um irmão aqui do meu lado orando por avivamento. A minha oração é própria dele também, mas eu sei que ele está aqui do meu lado orando pela mesma coisa, isso me conforta. Ele sabe que eu estou do lado dele orando pela mesma coisa, isso o conforta. É uma oração que vai na mesma direção, ainda que eu faça a minha e ele faça a dele. É maravilhoso estar junto. É maravilhoso estar com o nosso irmão, clamando pela mesma coisa. E assim estava Jesus. Até um certo momento Pedro, Tiago e João poderiam orar junto com ele, entender o que ele ia passar, mas ele mantinha uma distância para que nós entendêssemos que há uma singularidade. É uma oração com os irmãos, mas ao mesmo tempo a oração de cada um de nós em particular. E aqui Jesus nos dá vários exemplos para seguirmos no que tange a vida de oração. Primeiramente, irmãos, nós vemos a questão da oração solitária. Como eu já expliquei aqui, por mais que esteja com os meus irmãos, eu tenho que ter aquela minha oração, porque tem crente que é o contrário. Ele não ora sozinho, ele só ora com os irmãos. E geralmente o orar dele é só dando glória para a oração do outro. Ele está contagiado pelo ambiente de oração, mas ele não tem uma oração para fazer. Mas Jesus aqui nos mostra que por mais que tenhamos que estar com os irmãos orando, nós temos que ter a nossa oração, que só Deus e nós vamos entender. Falando sobre aquilo que é da nossa particularidade, que só Deus pode enxergar e ver. A segunda lição é a humildade. Jesus é o Filho de Deus, mas aqui diz no versículo 39 que ele prostrou-se sobre o seu rosto. No outro evangelho diz que ele ajoelhou-se, e aqui está dizendo que ele colocou o rosto em terra. Jesus é Deus, mas estava como homem. Como homem mostrou, irmãos, que orar é se humilhar na presença de Deus. Não é reivindicar de Deus como se ele fosse o nosso empregado ou emitir-lhe decretos para que ele obedeça. É se humilhar diante da presença de Deus. Porque ele é Deus e nós somos homens. Porque ele está no céu, como diz a Bíblia, e nós na terra. Humildade da presença de Deus. Por isso o coração contrito, o coração quebrantado é o sacrifício aceitável diante de Deus. A terceira coisa que nós vemos aqui é a perseverança. Jesus perseverava em oração. Ele orava, voltava, via os discípulos dormindo, os repreendia e tornava a orar. Fez isso 3 vezes. Ele passou muito tempo orando o suficiente para os discípulos terem tempo de dormir. Aí repreendeu os discípulos, que acordaram. Foi orar de novo, orou de novo um tempo suficiente que os discípulos foram dormir. Então era muito tempo que ele orava e voltava a orar. Seja perseverante, crente, na oração. A oração dele era a mesma, mas não era reza não, porque ele não esperava que o repetir das palavras conseguisse alguma coisa. Ele estava dizendo que estava no seu coração, mas dizia reiteradamente. Era uma oração perseverante. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Porque quem pede recebe, quem busca acha, quem bate abre-se-lhe-á. Nós devemos ser perseverantes em oração. A igreja primitiva era uma igreja que perseverava.
em oração. A outra coisa, a quarta coisa importante, era a intensidade da oração de Jesus. Era tão intensa a sua oração que o seu suor se transformou em sangue. E aqui eu vou para Lucas. Lucas diz assim no capítulo de número 22. Lucas 22, versículo 44. E posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Meus irmãos, nossa oração tem que ser intensa. Nossa oração tem que ser profunda. Uma oração com toda oração e súplica. Veja a redundância, oração com toda oração. Oração com toda a profundidade da oração e das súplicas. Não só perseverante, mas intensa. Uma oração onde você esqueça quem está à direita e está à esquerda. Que você não tenha mais consciência senão de Deus diante de você. A oração de Jesus foi uma oração intensa. Nós vemos ainda outra coisa. É que Jesus, ele orou uma oração filial. Meu Pai. Aqui em Mateus fala que ele disse Pai meu, e depois disse meu Pai e Pai meu. Era a oração de um filho. Nós temos que entender o relacionamento que temos com Deus como filhos. As promessas que temos de Deus são feitas a nós como filhos. É uma oração de quem pode chamar Deus de Abba, Pai. O crente, irmãos, recebeu o Espírito de adoção para fazer esta oração, Abba, Pai. A oração de Jesus também era uma oração de resignação. Ele pedia a Deus, mas diziam, como é contigo? Afaste-me esse caso, mas seja como tu queres. Era uma oração de submissão à soberania de Deus, de consagração, de disposição, de que a vontade de Deus fosse feita em sua vida. E uma lição também que nós podemos ainda colher, irmãos, podemos encontrá-la lá em Lucas, no mesmo relato do Getsemane, no capítulo 22, versículos 45 e 46, diz: E levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. A oração tem um elemento físico também. Se Jesus disse levantai e orai, é porque eles estavam assentados. Dormiram porque estando com sono, em vez de se colocarem em uma posição em que o sono não prevalecesse, colocaram-se em uma posição em que o sono prevaleceu e ficaram sentados. Jesus disse: levantem e orem. A oração tem um elemento físico. Se está com dificuldade, cansado, então meu irmão sai andando aí, pula, mas ora, levante-se, mexa-se e ore para buscar ao Senhor. Não fique na posição confortável em que você já sabe que os elementos de cansaço vão lhe dominar. Erga-se, coloque-se numa posição de luta contra o enfado, a canseira, para buscar a Deus. Nas epístolas de Paulo nós aprendemos ainda algumas outras lições importantes sobre a oração. Na carta aos Colossenses, Paulo diz o seguinte, no capítulo 4, versículo de número 2: Perseverai em oração, velando nela com ações de graças. Note, nós devemos orar agradecendo a Deus, para que nossa oração não seja um resmungo. Ore agradecendo pelo que Deus já fez. Agradeça, porque Ele vai dar a resposta que você precisa, muito embora possa não ser aquela que você esteja querendo. Agradeça, porque Ele tem cuidado de nós. Agradeça, porque todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Aqui diz perseverar em oração, velando. O que é velar? É vigiar. Velando com ações de graça, para a oração não se perder em amargura, para a oração não se perder em resmungo. Você ora e introduz agradecimento, ora e agradece, em tudo dá graças. Na carta aos Filipenses, irmãos, Paulo mostra
que mais importante para nós do que um psicólogo para resolver a nossa ansiedade é a oração. Filipenses 4, versículos de número 6 e 7. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Pastor, eu estou muito ansioso. Está orando, meu irmão? Eu já fiz assim uma oração, contou tudo aqui, diz, em tudo sejam conhecidas. Falou tudo para Deus? Não fique inquieto não, vai falar com Deus. E conte tudo para Ele. Sejam as vossas petições em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ações de graças, agradecendo. A palavra súplica é importante porque ela especifica algo da informação da palavra oração. Oração é genérica, é dirigir uma prece a Deus, mas a súplica é uma oração intensa. Na súplica, se você estiver realmente suplicando, você se convencerá de duas coisas. Primeiro, você tem necessidades que você não pode resolver. E segundo, conhecendo suas necessidades e seus limites, você está se dirigindo àquele que é todo suficiente, que tem todo o poder para lhe atender. Suplicar é importante, gritar, chorar na presença de Deus é importante, porque você está dizendo com isso, reconhecendo com isso, que os seus limites chegaram, que você não é o dono da situação, mas você está clamando àquele que é o dono. Leia o livro de Salmos e você vai ver, tem salmos em que o salmista começa angustiado, talvez até um pouco esmurrando a Deus em oração, mas ele termina triunfante, porque ele vai deixando sair, vai deixando sair, vai deixando sair o que está no seu coração, vai mostrando sua miséria, e aí na medida em que ele se convence de sua impotência, de seus limites, de suas necessidades que ele próprio não pode suprir, então Deus vem em seu socorro. O ímpio é arrogante, diz que não acredita em Deus, porque acreditar em Deus é para os fracos. Aí quando se descompensa, precisa da assistência de homens neste mundo, fica completamente desorientado, corre para o suicídio. Mas o crente encontra o seu equilíbrio em Deus. A Bíblia diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Três coisas importantes: a oração, que é o gênero, a súplica, que revela a intensidade, e a intercessão também. Se a súplica me convence da minha impotência, dos meus limites e do poder todo suficiente de Deus, a intercessão me faz expressar por meio da oração o amor que eu tenho pelo outro, me colocar no lugar do outro, chorar pelas suas necessidades. E a intercessão é outra coisa importante na nossa vida de oração. Meus irmãos, Paulo também nos explica que a oração é uma guerra, é uma luta. Lá em Efésios, no capítulo de número 6, a Bíblia diz o seguinte, Efésios 6, a partir do verso 12: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo
da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar livremente como me convém falar. Observe que quando Paulo descreve as peças da armadura de Deus, a oração não corresponde a nenhuma. A espada do Espírito é a palavra de Deus, o calçado é o Evangelho da paz, o capacete é o capacete da salvação. Nenhuma peça da armadura é a oração, mas ele coloca no gerúndio, versículo 18, orando. Ele vai dizendo que nós devemos então fazer todas as outras coisas orando. A oração não é uma peça, a oração é o modo de usar todas as peças. Tomai o capacete da salvação orando. Tomai o escudo da fé orando. Tomai a espada, que é a palavra de Deus, orando. A oração não é uma arma em particular. A oração, ela acompanha o modo de uso de todas as armas. Por isso que ele diz, orando em todo o tempo. A oração não é uma arma, mas é uma continuidade. Orando, faça tudo isso orando. Em todo o tempo. Tudo isso tem que ser feito com oração. A Bíblia sem oração se torna apenas um livro de informações teológicas. O evangelismo sem oração se torna apenas ativismo. O escudo da fé sem oração se torna apenas presunção. O capacete da salvação na cabeça sem oração pode ser objeto de confusão com as tentações mentais de Satanás para colocar dúvidas sobre a salvação. Mas tudo você deve fazer orando. Orando. Aleluia. Aí a palavra se converte em fogo. Aí o evangelismo se converte em poder. Aí o capacete da salvação torna sua mente inabalável. Aí a glória de Deus se manifesta. Fazer tudo orando. E a importância de nós, irmãos, sermos um escudo para a igreja. Aqui não destaca apenas a oração individual, mas uma oração de guerra. A igreja é o nosso exército. E nós temos que defender a igreja, o povo de Deus. Então o versículo de número 18 diz, orando em todo o tempo, extensão, com toda oração e súplica, intensidade, intenção com S, eu tenho que orar todo o tempo, e orar com toda oração, com força, no Espírito. Portanto, uma oração conduzida pelo Espírito Santo em nossas vidas. Vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Eu tenho que vigiar, guardar, proteger os santos em oração. Nós temos que orar uns pelos outros, meus irmãos. Nós temos que orar pela igreja. Nós temos que ser um paredão na frente da igreja. Quando o diabo vier para atacar os nossos irmãos, nós temos que estar lá em oração, vigiando. Mas Paulo aqui coloca a oração no nível de uma luta cósmica. E para correlacionar com o que lemos lá de Jesus no Getsemane, eu quero voltar ao Getsemane e depois torno para a carta aos Efésios. Lá em Lucas, no capítulo de número 22, quando Jesus vai sair do Getsemane, no versículo 53, diz assim: tendo estado todos os dias convosco no templo, tenho estado todos os dias convosco no templo, está dizendo aos que lhe vieram prender, e não estendestes as mãos contra mim, mas esta é a vossa hora e o poder das trevas.
O que Jesus queria dizer é que por muito tempo os seus inimigos queriam prendê-lo. Por muito tempo o diabo já queria prendê-lo, através dos homens maus. Mas Jesus, em oração, impediu que o diabo triunfasse. Queriam pegá-lo e subir no meio da multidão, desaparecia. Jesus disse: olha, agora vocês só conseguiram porque chegou a hora de vocês. Eu me entreguei agora para ir à morte, porque até agora vocês me encostaram um dedo em mim. O poder das trevas não conseguiu nada, porque em oração freava a ação de Satanás. Mas agora ele se entregava para morrer, para na verdade ser vitorioso através da sua morte e ressurreição. Nós vemos uma coisa parecida em João, capítulo de número 14, versículo 30. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. Então Jesus está dizendo: olha, nesse momento o príncipe desse mundo se aproxima e agora eu vou seguir. Deixar que os homens perversos, manipulados pelo diabo, me levem prisioneiros. Mas o príncipe desse mundo, desde o começo, quis atingir Jesus. Desde o começo. Mas Jesus o colocou em limites, através da oração ao Pai, até que fosse designado o momento certo de ele deixar prevalecer aquelas forças para, na verdade, subjugá-las em seguida. O texto lá de Efésios, capítulo de número 6, diz assim no versículo 12: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. De acordo com Paulo, este mundo está dividido em regiões, em principados, e em cada principado há uma potestade, há um poder maligno. Por isso que nós acreditamos que o sistema político está nas mãos do diabo, como Satanás disse a Jesus lá na tentação: se tu prostrado me adorar, eu te darei todos os reinos da terra, porque lhe foram entregues, não por Deus, pelo homem. Quando ele caiu, o diabo é o Deus deste século, o príncipe deste mundo. Nós temos uma ilustração do livro do profeta Daniel, quando Daniel está orando, e o anjo chega com a resposta, mas diz que demorou, que a ordem para atender a súplica de Daniel viria desde o primeiro dia que ele tinha orado, mas ele demorou por causa do príncipe da Pérsia, que é um demônio. O rei de Tiro aparece como ilustração de Satanás num dos livros proféticos, porque todo esse sistema está nas mãos de Satanás. Mas aqui está nos convidando a orar contra principados e potestades. Por isso, irmãos, que a guerra cultural é nossa. Nós temos visto hoje, principalmente através de governos ímpios, tentativas de implementar ideologia de gênero nas escolas, de censurar a pregação da palavra de Deus nas redes sociais, a denúncia do pecado. Nós estamos vendo aí pessoas querendo desconstruir a família, isso tudo vindo de forças governamentais que vão encontrando uma unidade de parecer no mundo para formar o governo mundial, do qual o anticristo vai participar ativamente. Nós estamos vendo forças malignas vindas do sistema contra nós, e nós temos que reagir. Reagir não apenas pela apologética, pela argumentação, não apenas reagir pela forma profética, denunciando, protestando contra leis iníquas, fazendo soar a trombeta em Sião, mas orando. Nós temos que frear estas coisas com o coração. Por trás de tudo isso tem uma casta de demônios, e essa casta de demônios não sai senão com jejum e oração. Nós temos que lutar contra esses principados, contra essas potestades, com armas espirituais, com oração. Eu temo que às vezes o que tem sido chamado de guerra cultural passe a ser visto pelos crentes apenas como uma guerra cultural e não como uma guerra espiritual.
É isso que nos distingue daqueles que se chamam de conservadores. Muitos deles têm convergências conosco e damos as mãos a eles em lutas nobres que eles têm. Mas a luta deles é só cultural, irmãos. Eles não veem com mais profundidade. Nós entendemos que há forças do diabo aí por trás. E se nós reconhecemos isso, porque nós não estamos orando? Porque nós não estamos clamando para que tudo isso seja detido? A Bíblia diz que o mistério da injustiça já opera, que é o espírito do anticristo, mas há um que o detém, é o Espírito Santo através da igreja. A igreja resiste. Mas a igreja que resiste é a igreja remanescente. Resiste pela pregação profética, resiste pela apologética incessante, resiste pela oração. Pela oração. Nós temos que resistir pela oração. O mal que está no mundo. As coisas poderiam estar piores se a igreja não orasse. E nós poderíamos frear mais se orássemos mais. Veja o que Paulo diz nos versículos 19 e 20. Ele diz: e ore também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Muito embora o mundo jaz o maligno, e por trás de todo esse sistema político esteja Satanás e seus demônios, a nossa oração pode frear a ação do diabo. A nossa oração, irmãos, pode frear a ação de reis. E o que Paulo está dizendo aqui tem a ver com isso. Talvez alguns não tenham percebido, mas tem a ver com isso. Ele diz: ore por mim, para que me seja dada a palavra com confiança, para eu fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador. Porque Paulo disse que era embaixador em cadeias. O embaixador, irmãos, ele geralmente vai para uma cidade metrópole. No caso, o embaixador de outro país aqui no Brasil vai para Brasília. Há uma grande luta lá em Israel se as embaixadas devem estar em Tel Aviv ou em Jerusalém. O mundo todo, que não os Estados Unidos, Brasil, Guatemala, querem que a embaixada seja em Tel Aviv e não em Jerusalém. Porque onde uma embaixada estiver, ela dá realce àquele lugar. E eles não querem que Jerusalém seja de Israel. A embaixada vai para um lugar central. Quando Paulo diz que ele é um embaixador, ele mostra qual é a sua estratégia missionária, muitas vezes não seguida por nós. Se você ler o livro de Atos, você vai ver que Paulo começa sempre por uma cidade central. Ele não começa por uma cidade insignificante, ele começa por uma cidade grande, central. Ali ele ganha almas, forma uma igreja forte e dali ele vai para as regiões periféricas. Essa é a estratégia de Paulo. Ele vai para Éfeso, ele vai para Tessalônica, ele vai para cidades portuárias, cidades comerciais. E ele começa dali para a parte mais periférica, para formar uma igreja onde haja condições de se sustentar a continuidade missionária para os espaços ao redor. Mas também tem uma outra coisa, embaixador. O embaixador é aquele que vai diante de um rei. O embaixador de qualquer país no Brasil tem acesso ao presidente da República. O embaixador fala com reis. O embaixador representa o país para falar com a autoridade do outro país. E Paulo, quando se diz embaixador, é porque ele ia testemunhar perante César. O seu chamado era para chegar diante de César e pregar a César. Por isso ele usou o embaixador em cadeia. Já estou na cadeia para chegar lá. A embaixada aqui já está se organizando para eu chegar lá diante de César. Sendo que minha embaixada aqui está diferente. Eu estou na cadeia, mas vou chegar lá. Paulo, quando foi acusado pelos judeus, levado a julgamento, ele apelou para César. Usando de sua cidadania romana, ele apelou para César. Não apelou para ter vantagem própria, porque achou que diante de César seria mais protegido. Até porque o rei Agripa, que o ouviu antes de chegar ele a César, o rei Agripa disse: se tu não tivesses
apelado para César, eu mesmo te libertaria, mas foi apelar, agora tem que ir para lá. Paulo, quando apelou, foi porque Deus havia dito a ele que ele ia testemunhar em Roma, diante de César. Ele não apelou porque ele quis uma regalia decorrente de sua cidadania, mas porque ele tomou aquela cidadania romana que lhe era atribuída para ele colocar-se na direção daquilo que Deus queria para a vida dele. Nós, quando lemos a Bíblia, nós percebemos isso, que a obra missionária começava em lugares estratégicos e que Deus queria que o Evangelho chegasse diante das autoridades. No caso de Paulo, ele iria até César. Jesus falou também aos discípulos: vocês vão ser levados por magistrados e tal, perante as autoridades, e vocês vão dar testemunho no meu nome. Prometeu até uma graça especial quando eles fossem falar com essas autoridades. Nem meditem no que vocês vão falar, porque o Espírito Santo vos dará boca, vos dará sabedoria, e vocês vão saber o que falar. Por que vão chegar diante daquelas autoridades? Primeiro, para o Evangelho ganhar notoriedade. O plano de Deus era de fazer de seus ministros embaixadores estratégicos na obra missionária e que pudessem chegar diante de autoridades e mostrarem o Evangelho. Isso daria notoriedade ao Evangelho, isso faria o Evangelho ser reconhecido como uma força presente naquela sociedade. E isso também poderia possibilitar, a longo prazo, que as perseguições diminuíssem. Porque muitos daqueles reis perseguiam cristãos com falsas acusações que lhe eram feitas. E os cristãos poderiam chegar até eles, podiam esclarecer isso, poderiam incutir neles temor, como Paulo incutiu em Félix, de maneira que ficasse com medo de perseguirem os cristãos, como também aconteceu em outros momentos, como por exemplo Herodes, que tinha medo de João Batista. Então a chegada às autoridades daria notoriedade e poderia a longo prazo facilitar a liberdade religiosa. Por isso Paulo diz no versículo 20: pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Orem para que haja liberdade de pregar, para que haja liberdade de anunciar o reino de Deus, de pregar o Evangelho. Paulo tinha tanta preocupação, irmãos, de que a igreja não fosse perseguida, embora sabendo que quando a perseguição vem há motivo para dar glória a Deus, de se alegrar nela, mas ela não deve ser procurada por si mesma. Que uma vez também ele esteve preso, foi açoitado, porque ele perdeu o privilégio de apanhar por amor a Jesus, não. Primeiro ele recebeu a pena, e depois, quando ele foi ser solto, ele disse: vocês podem pegar um cidadão romano, colocar aqui dentro, dar uma surra e depois mandar sair. Ele nem disse que era, deixou para que o homem perguntasse. O homem perguntou: e você é? Ele solto. E o homem ficou assustado e colocaram Paulo fora da cidade, disseram: não apareça mais aqui, mas pedindo pelo amor de Deus, porque ficaram com medo de serem acusados depois diante dos romanos por terem feito aquilo a um cidadão romano. Mas Paulo deixou-se açoitar. Ele não usou a cidadania romana para se proteger, mas ele disse aquilo porque ele já planejava mesmo sair da cidade. E ele queria que os perseguidores pensassem assim: bem, agora vamos ter cuidado aí de perseguir esses crentes aí, porque vai que são cidadão romano. Ele quis deixar uma inibição, uma preocupação naquelas pessoas, para que tão facilmente não perseguissem os crentes em Jesus. Nós temos que orar, irmãos, para que Deus nos dê essa liberdade de pregar o Evangelho. Lá na carta de Paulo a Timóteo, diz assim a Escritura Sagrada, 1 Timóteo 2, a partir do 1: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos que estão em eminência, para que tenham uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Paulo diz: orem
para que os reis deixem vocês em paz, viver uma vida sossegada, com honestidade, com piedade, porque Ele quer que todos sejam salvos. Ele quer que haja essa possibilidade de vocês poderem viver a vida piedosa e pregarem sossegadamente, para que mais pessoas sejam salvas. É agradável diante de Deus. Sossegada aqui não é intranquilidade, é não perturbada. E em piedade. Hoje nós necessitamos mais do que nunca fazer essa oração, irmãos, porque não querem deixar a gente viver em piedade. Querem colocar a ideologia de gênero nos nossos filhos nas escolas. Querem colocar a ideia de casamento de pessoas do mesmo sexo nos nossos filhos na escola. Querem entrar dentro da seara da nossa família. Querem nos perturbar numa vida piedosa e censurar a pregação do Evangelho. Nós temos que orar. Orar contra essas forças malignas. No mundo tem uma ideia que é um sistema de freios e contrapesos. Os poderes são divididos, né? Tem o executivo, o legislativo e o judiciário. Aí quando um abusa, o outro pode ter alguma forma na lei de refrear o outro. A União, Estado e municípios, aí encontra equilíbrio, força contra força. Meus irmãos, o verdadeiro equilíbrio de poderes é a igreja que ora contra as forças do diabo. Equilíbrio de poder é a igreja orando, porque ela vai frear o mal. Aonde o detém? Somos sal e luz. Então nós temos que orar contra essas forças que querem introduzir isso. Orar para que isso se detenha. Para que nós tenhamos como guardar os nossos filhos de tudo isso. É mais do que uma luta cultural, é uma guerra espiritual que nós ainda não entramos como deveríamos entrar. Estamos orando por um avivamento, amém? Estamos orando para que irmãos enfermos sejam curados, amém? Mas nós temos que orar para que essas coisas não prevaleçam. Isso daí, irmãos, não vem simplesmente de ideias, de ideologia, vem do diabo. Vem do diabo. E nós temos que frear em oração. E Deus pode usar pessoas dentro até dessa estrutura, em resposta às nossas orações, para frear alguma coisa. A Lady de Radigan, que era uma nobre, abraçou o metodismo no auge do avivamento. E se não fosse ela, o metodismo não teria chegado aos grandes salões dos nobres para ser ouvido. E ela mesma, depois de convertida, começou a se ausentar dessas grandes reuniões da corte. E o príncipe de Gales disse uma vez para a mulher: onde está a Lady de Radigan? E a mulher disse: ela deve estar aí pregando com os mendigos dela, referindo-se aos metodistas. E o príncipe de Gales disse: pois, quando chegar a hora do juízo, eu quero segurar no manto dela, porque se eu tiver alguém com a qual eu imagino que possa chegar no céu, é com ela. E a mulher calou-se. Durante a Idade Média houve uma perseguição a grupos anabatistas, e os anabatistas iam recuando, perseguidos, recuando, até que chegou em território muçulmano, onde havia muitos muçulmanos. E aí autoridades muçulmanas frearam autoridades católicas para proteger os anabatistas. Viram só os anabatistas indefesos sendo mortos, e aquelas autoridades disseram: vocês são bando de covardes. Agora tem apoio para bater desses aqui, agora vai passar por cima da gente. E as autoridades católicas recuaram, porque crentes oraram. Na década de 60, quase havia um golpe comunista no Brasil. Ernesto Tonini conseguiu a maior proeza sempre lembrada. Ele conseguiu unir os evangélicos de norte a sul do país em oração. Ele fez o maior culto de oração, um culto de oração que abrangeu toda a nação brasileira. Foi o auge do movimento de renovação espiritual entre os batistas. E através de um dia de oração e jejum, aquilo foi impedido. O mundo, irmãos, confia no voto, o crente confia no joelho. O mundo diz que o voto vai mudar tudo, o voto dele não mudou nada, mas a oração da igreja pode deter o mal. A oração da igreja pode frear o mal. E chegou a hora de nós entrarmos em oração, discernirmos os tempos, entendermos as forças malignas que nos estão cercando e entrarmos em oração. Veja o que Paulo diz na carta
na carta aos Filipenses, capítulo 1, a partir do versículo de número 12. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira, versículo 13, do capítulo 1, que as minhas prisões em Cristo foram manifestadas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos do Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Paulo está dizendo o seguinte, meus irmãos. Paulo está dizendo, irmãos, a minha prisão foi boa, contribuiu para o Evangelho, porque eu pude pregar a guarda pretoriana, a elite do exército de César. Muitos destes da guarda pretoriana nem eram ligados a coisas bélicas, como o Império Romano era todo um império militar, então estavam ali engenheiros, pessoas de várias posições, porque eram os militares que se atribuíam todas essas atividades. E Paulo disse, através da minha prisão, o Evangelho se manifestou, chegou, isso apareceu para toda a guarda pretoriana. E os irmãos que tinham medo de pregar para estas pessoas, criaram coragem, criaram força, perderam o temor e começaram a pregar também. E começaram a anunciar o Evangelho também. E meus irmãos, alguns da estrutura administrativa do Império Romano se converteram a Cristo. E pode acreditar que muita perseguição foi evitada por causa deles. Paulo diz assim aos Filipenses, capítulo de número 4, versículo 22. Todos os santos nos saúdam, mas principalmente os da casa de César. Quem são os santos da casa de César? Eram crentes que estavam dentro da estrutura administrativa do Império Romano. E que para os crentes representavam alguma blindagem, algum atraso na perseguição contra eles. Interessante que Henrique de Navarra dizia-se protestante hugonote e ficou resistindo às perseguições católicas na França. E ele depois se tornou o herdeiro do trono francês. Para ser rei na França, ele tinha que ser católico. Aí ele virou católico. Ou seja, ele não era crente coisa nenhuma, era um oportunista. Ficou com os protestantes enquanto pôde. Depois, ele tornou-se o rei da França, mas aí tornou-se católico. E ainda disse essa expressão, quando disseram, olha, para você ser rei, você tem que deixar de ser protestante e virar católico. Aí ele disse, a França vale uma missa. Mas de toda maneira, irmãos, este homem baixou um ato normativo pelo qual não se podia perseguir mais protestante. Eu creio que a oração daqueles crentes padecendo e sofrendo fez este homem, ele pode ser um hipócrita, ele poderia ser um mentiroso, um falso crente, um oportunista. Não é quem ele era quem é que estava orando. É quem é o nosso Deus, que pode usar tudo e todos como bem quer. Aquele homem trouxe liberdade religiosa naquele momento para a França. Quando a Alemanha, para evitar uma guerra interna, muitos principados eram católicos, muitos eram protestantes, estavam às vias de uma guerra, aceitou o princípio da territorialidade, um acordo. Que era o princípio da territorialidade? Se o príncipe daquele lugar for protestante, o lugar é protestante. Se o príncipe é católico, o lugar é católico. Lutero nunca gostou desse acordo, mas ele aceitou para evitar um derramamento de sangue naquele momento. Mas isso queria dizer que não tinha lugar nenhum para Anabatista na Alemanha. Anabatista não tinha príncipe nem rei, porque não era a favor de que o cristão se envolvesse em política, ocupasse essas posições governamentais. Em território católico eles seriam perseguidos. Em território protestante eles seriam perseguidos. Mas houve um príncipe protestante, Filipe de Hesse,
que por sinal foi o mais escandaloso deles, porque descobriu-se que ele era bígamo, casado com 2 mulheres. Um dia estava na casa de uma, outro dia estava na casa do outro. Mas era nominalmente protestante. E no seu território, ele permitiu maior liberdade para calvinistas e para anabatistas. E os anabatistas oravam todos os dias para que aquele homem tivesse longevidade, demorasse a morrer. Porque era a única porta para eles chegarem na Alemanha. Quando os anabatistas menonitas foram perseguidos na Europa, os governantes da Rússia ofereceram lá espaço para eles. E eles encontraram bonança lá. Deus usou de alguma maneira aquelas autoridades que queriam que determinadas regiões não cultiváveis fossem cultivadas. Eles fizeram aquilo e deram oportunidade aos anabatistas, porque sabiam que eles eram bons trabalhadores. Quando a Rússia vira comunista, eles são perseguidos. E os governantes dos Estados Unidos lhes oferecem depois abrigo. Deus pode usar, irmãos, todos esses espaços. Nós não vamos entrar em nenhum partidarismo. Nós não vamos nos misturar com nada disso, mas nós vamos orar. E nós cremos que Deus pode agir, porque Ele é poderoso para fazer. Nossa oração tem que ganhar um escopo mais alto agora. Oramos por nossas necessidades, oramos pela igreja, oramos por um avivamento, mas nós temos que agora entrar numa oração de guerra contra essas forças que querem captar nossos filhos, que querem desconstruir a família, que querem invadir as igrejas, censurar a pregação. Vamos orar, irmãos, para que Deus levante obstáculos para eles aqui e acolá, para que Deus levante uns contra os outros, mas nós tenhamos o espaço de continuar pregando o Evangelho intensamente. Vamos ficar. Amém. Mateus quer se reconciliar com o Senhor. Se houver mais alguém que quer se reconciliar com Deus nessa noite, pode sair do seu lugar, vir à frente, nós vamos orar. Se alguém aqui que não é crente ainda, não entregou ainda a vida a Jesus, quer aceitar Jesus como Salvador, sai do seu lugar, vem aqui à frente e nós vamos orar por você nesse momento. Nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, pela vida de Mateus. Que o Senhor lhe dê vitória, meu Pai. Que sua entrega seja incondicional, absoluta. Que o seu arrependimento, meu Deus, seja profundo e real. E que o Senhor, neste momento, transforme sua vida, lhe dê vitória, perseverança, meu Pai, para te seguir, para te servir, para te amar, para viver para a tua glória. Nós te pedimos isso, Senhor. E te agradecemos por sua vida, por todos aqueles que aqui vieram, por este culto, Senhor, pela tua palavra, pela presença do teu Espírito entre nós. Te agradecemos, te louvamos em nome do Senhor Jesus. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos. Deus abençoe.